Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é neuropsicóloga com mais de 25 anos de prática clínica, sabe tudo sobre reabilitação cognitiva, além de fazer uma avaliação como poucos. Ela é formada pela USP, além de ter uma escola de neuropsicologia com o nosso querido, insensado Dr. Fernando Gomes. Um abraço para ele. Nós vamos conversar com a necessária Camila Santos Sec, que vai nos falar sobre envelhecimento. Como é que você sabe que você só está deixando escapar a marcha por estresse ou se tem alguma coisinha já acontecendo? Vamos descobrir. Camila, que bom que você veio. Olá, Marisa, muito Tudo obrigada. É um bem? prazer estar aqui com você. Que Vai ser uma bom. delícia bater um papo sobre esse tema. A gente se conhece há tantos anos, né? Muitos anos, acho Eu que quase adoro. esses 25 anos aí, Não é? Eu próximo disso. adoro, gente. E eu me lembro tanto, assim, o tanto que eu aprendi com você na minha formação em neuropsicologia, né? E como você sempre foi uma pessoa tão gentil e tão sabida e tão querida. Que bacana. Nossa, eu tenho, assim, baita carinho por você. Então, te Também ter aqui é tenho muito ótimas especial. memórias. Também tenho ótimas memórias, tanto da pós-graduação, quanto da época do grupo lá que nós participávamos com vítimas de sequestro, né? Um trabalho super delicado, difícil. Era muito bom estar com você lá também. Enfim, também aprendi muito, né? Nas trocas que nós tínhamos nas reuniões. Foi muito bacana sempre. Pois é, e hoje vamos saber sobre esse tal de envelhecimento. Se Exato. tem a ver com idade cronológica apenas, se não, né? Como é que é isso? Assim, o que é o envelhecer hoje em termos de cérebro? Então, na realidade, nós temos sempre que ter um parâmetro em relação ao nosso funcionamento, observação das nossas características, para a gente poder entender se em algum momento algo está desviando do nosso padrão habitual, né? É normal a gente, no processo de envelhecimento, ter falhas de atenção, ter falhas de memória, esquecer chaves. Isso faz parte do processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento normal, ele é caracterizado por um declínio no nosso funcionamento. O que a gente precisa estar atento é o quanto isso está sendo frequente, o quanto isso está impactando na nossa vida, o quanto as pessoas estão percebendo essas nossas falhas. E aí talvez chegue o momento realmente onde é necessária a avaliação de um especialista, né? Então, a avaliação, não, desculpa, o funcionamento, ele acaba confundindo um pouquinho. Muitas vezes a gente acha que é do envelhecimento normal, pode ser uma questão já em andamento de algum processo de envelhecimento não dentro do esperado, né? Ou simplesmente pode ser aí que entra o papel do especialista de fazer um check-up aí do funcionamento, né? Mas o envelhecer, ele implica necessariamente em adoecer? Não Olha necessariamente. que interessante essa pergunta, não é? Muito, porque depende muito do nosso estilo de vida, né? É isso, né? A gente pode envelhecer de um modo saudável, né? A partir do momento que a gente cuida da nossa alimentação, a gente faz atividade física, a gente controla o nosso estresse, a gente controla a nossa ansiedade, a gente cuida das nossas relações sociais. Então, são fatores que a gente pode colocar dentro da nossa rotina, da nossa vida, para a gente poder ter um envelhecimento saudável, Você né? também andou assistindo o documentário da Netflix das Blue Zones, né? Assiste uma Das parte, zonas sim. azuis. É, ai, é muito legal aquilo, né? Exatamente. E é muito isso, né? Porque se a gente estuda a longevidade, a gente percebe que tem alguns aspectos que são comuns a essas regiões, né? Que tem essas pessoas que vivem mais. E um monte Exatamente. delas você citou, Exatamente. né? E são importantes mesmo. É cuidar do nosso cérebro, cuidar da nossa saúde como um todo, cuidar do nosso emocional é cuidar do nosso cérebro. O cérebro comanda tudo, né? Então, enfim, a gente precisa de algo integrado em termos de qualidade de vida, de saúde, atividade física, para que o cérebro possa corresponder também no seu melhor desempenho, né? E ele é o órgão que mais consome energia, né? Do corpo. Exatamente, Então a gente exatamente. precisa. Exatamente. E também, até por ele consumir muita energia e ser muito ativo, o quanto é importante a gente respeitar o nosso sono, as nossas pausas, o descanso, né? Então, isso também faz parte do cuidar do nosso cérebro e do nosso envelhecimento. Ter uma boa qualidade de sono, né? Hoje em dia, a gente, com a vida, às vezes, super atribulada, várias atividades, é trabalho, é filho,
enfim, é marido, é vida, a gente vai sendo consumido por uma rotina que às vezes a gente não cuida de processos que são extremamente necessários. E o sono é um deles, né? Você ter um ciclo regular de sono é muito importante. Dormir bem, dormir num horário legal, né? Enfim, vai fazer com que você acorde disposto, tenha um melhor funcionamento cognitivo, esteja melhor do ponto de vista emocional, é tudo isso. É, na verdade, somos seres integrais, né? Então, Uhum. uma coisinha interfere na outra. E aí não dá para cravar que você está com um processo de Alzheimer precoce, se você está super estressado, cortisol na tampa. Como é que é isso? As pessoas que te Exatamente. procuram, assim, um esquecimentozinho, elas já te procuram? Como é que funciona? Então, infelizmente, a gente não tem muito esse hábito, né, do check-up neurológico, do check-up cognitivo. A gente faz o check-up cardiológico, ginecológico, assim por diante. Então, muitas vezes o paciente não chega de modo precoce para uma avaliação neurológica e neuropsicológica, né? Geralmente o paciente chega, principalmente o idoso, vamos dizer assim, quando as dificuldades estão mais intensas, que estão realmente impactando no dia a dia. E aí já é um momento que muitas vezes as dificuldades, quando nós investigamos na avaliação neuropsicológica, já estão muito mais intensas. E aí tem um outro ponto também importante, que é a normalização, às vezes, da dificuldade, né? Principalmente no envelhecimento. A gente tem muito isso. Ah, eu estou esquecendo, é normal do idoso esquecer. Sim, até um certo ponto é normal o idoso ter esquecimentos, mas é sempre importante a gente investigar para entender até que ponto essas falhinhas de memória, essas falhas de atenção, elas são do envelhecimento normal mesmo, ou se elas podem estar relacionadas a alguma doença do envelhecimento, né? E assim, envelhecimento começa quando, né? Será que quando a gente nasce, a gente começa a envelhecer já? Eu acho que sim, né? A gente vai crescendo, é um processo de envelhecimento, exatamente, né? A vida adulta também, né? Na vida Então, adulta, a gente está envelhecendo também 40, 41, 42. O nosso cérebro está também sendo desgastado, consumido por todo o nosso estilo de vida, nossa rotina, as atividades, assim por diante. Se a gente não cuida, a chance de a gente ter um envelhecimento com maior dificuldade é maior, tanto do ponto de vista mental, emocional, quanto físico, né? É isso, né? Você pode ter um idoso que vai ter, enfim, a sua parte motora funcionando bem, que, né, consegue se locomover, levantar bem e tal. Você pode ter um idoso que, por não não cuidar dessa parte física, vai ter mais dificuldade até para fazer as coisas básicas, como se levantar, sentar, caminhar, né, e assim por diante, né? ou seja, como é no corpo, é no cérebro também. Exatamente. Assim como a parte de estimulação, né, o cuidado, né? A gente fala muito que a reabilitação é como se fosse o cuidado do corpo para o cérebro, né? A estimulação cognitiva, né? Então, por exemplo, quando eu caminho, eu estou trabalhando as minhas pernas, né? Mas se eu for lá e fazer uma musculação específica para minha panturrilha, eu vou ter um desempenho melhor naquele músculo que eu estou trabalhando. O cérebro é a mesma coisa. A gente, no nosso dia a dia, a gente estimula as nossas funções cognitivas. Então, quando eu estou lendo, quando eu estou conversando, se eu estou fazendo uma receita, eu estou trabalhando a minha parte cognitiva. Agora, se eu faço um processo direcionado, seja de estimulação cognitiva ou uma reabilitação para quem precisa, a gente está trabalhando o quê? Aquele músculo específico do cérebro. Ai, vamos Então, falar disso? é atenção Hã. sustentada, é atenção dividida, é atenção alternada. O que eu preciso trabalhar? Né? O que eu preciso desenvolver? E aí a reabilitação ela vai entrar especificamente nesses músculozinhos para potencializar essas funções que estão mais frágeis ou que precisam ser desenvolvidas. Ó, você entrou com 2 chaves aí que eu considero interessantes. Primeiro, check-up neuropsicológico. Isso para mim eu não tinha pensado nisso dessa maneira, mas você cravou aí um termo que eu acho que é fantástico. Até sem precisar, se fizer uma avaliação neuropsicológica, você pode entender o teu funcionamento Achar os seus pontos e fortes, os seus pontos fracos. é autoconhecimento também. Autoconhecimento. E eu vou te dizer uma coisa, né? Se você faz um check-up neuropsicológico, vamos dizer assim, precoce, você conhece o seu padrão de funcionamento. Se em algum momento isso desandar,
você já consegue detectar logo de início. É o que Então se chama de pensa. baseline, o seu Exato, é o baseline. seu baseline, exatamente. Porque, Ah, enfim, se você faz sua avaliação neuropsicológica, você sabe quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Talvez eu sempre tenha sido uma pessoa com dificuldade de nomeação, por exemplo. Então, eu já sei que aquela dificuldade está ali, mas ela vai ser monitorada com check-ups posteriores. Então, eu já sei mais ou menos como eu era, tanto para chegar lá na frente, no meu envelhecimento, refazer a avaliação e comparar e ver que aquela dificuldade permanece estável ou que outras apareceram. Então, assim, acaba sendo uma forma da gente monitorar de um jeito ah, mais acurado. acurado, exatamente. Então, se a gente tem uma avaliação de base, a gente sabe como a gente é. E se em algum momento algo piorar, a gente vai saber já logo de início. O que acontece quando uma pessoa chega para avaliação neuropsicológica uma primeira vez? A gente utiliza testes padronizados para avaliar as funções cognitivas, atenção, aprendizagem, memória, função Mas ó, executiva. vais, né? Exatamente, VAIS, FDT, os testes que a gente tem disponíveis, padronizados, aprovados aí pelo conselho, né, enfim. E a gente compara o desempenho da pessoa com o quê? Com pessoas de mesma idade e de mesma escolaridade. Essa é a primeira avaliação. Eu vou ver se aquele desempenho que você teve naquela tarefa de atenção está dentro da normalidade para a sua idade e para a sua escolaridade. A partir de uma segunda avaliação, eu já vou fazer o quê? Eu vou comparar você com você mesma. Gente, isso é bem Então, a legal. gente vai saber exatamente se você está estável, se você teve declínio. Claro, vai ter o declínio esperado da idade, em qualquer idade, na minha, na sua, com o idoso e assim por diante. Mas a gente vai comparar e vai ver se tem alguma diferença de padrão de funcionamento você com você mesmo. Então, já é muito mais acurado. Né? A avaliação ela já vai ser muito mais sensível num segundo momento. Né? E é isso, né? E às vezes a gente identifica questões que podem ser tratadas, né, Marisa? É isso, né? O que a gente vê muito hoje, né? Enfim, a questão, falando do TDAH, que é tanto falado, né? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que conviveram a vida inteira com dificuldades atencionais e seguiram a vida até muito bem, mas com muito esforço, muito sofrimento. Nossa, no A partir, consultório, um não monte de é? gente, assim, adultos que subdiagnosticados, e aí, putz, Exatamente. E aí impacto emocional disso. impacto emocional, impacto no funcionamento. Então, assim, são pessoas que chegam às vezes e falam, nossa, eu segui minha vida, só que sempre com tanto desgaste, com tanto esforço. Então, é isso. Às vezes, mesmo na nossa idade, por exemplo, às vezes você vai fazer uma avaliação e você identifica essa questão, você traz outro ritmo de vida para a pessoa a partir do momento que você tem um tratamento que pode ser realizado com aquela pessoa, né? Então, não que ela não vá conseguir seguir, né? Aquela coisa que fala, poxa, eu segui minha vida inteira assim, por que que agora eu preciso tratar? Você pode seguir de um jeito diferente, de um jeito mais leve, com mais facilidade. Aí, dependendo de uma série de questões, não necessariamente o tratamento vai ser realmente uma opção, medicamentoso, enfim, mas também uma estimulação cognitiva pode agregar, enfim, tem vários cenários aí pra gente pensar. Então, aí como eu estava falando, né, tem essa primeira chave que é a do check-up, que eu achei uau, tipo uau. Uhum. E a segunda é essa outra chave que se trouxe, da possibilidade de você pegar um gap ou uma falha, ou um problema, alguma parte que é menos desenvolvida, e você fazer uma estimulação específica para essa parte. Aí eu gostaria que você desse alguns exemplos, assim, de uma Exatamente. pessoa que descobriu alguma coisa, que não é um grande problema, mas que pode melhorar muito. Então, não é correr atrás do prejuízo, mas é melhorar potencialidades. Exatamente. Então, por exemplo, você faz uma avaliação neuropsicológica da atenção. Vamos pegar a atenção, que é o que a gente sempre fala, né? A gente vai avaliar várias facetas da atenção. Atenção sustentada, que é aquela capacidade de eu manter minha atenção ali por um período maior de tempo. Atenção concentrada, que é aquela capacidade de eu ignorar os distratores. Então, estou aqui conversando com você, se de repente cai uma chave aqui, eu não vou perder minha linha de raciocínio, eu não vou virar para lá e vou, enfim, cortar o nosso assunto. Atenção dividida, que eu consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, tem várias capacidades atencionais. Então, a gente avalia e encontra, por exemplo, um déficit na atenção concentrada, aquela pessoa que tem uma facilidade de se distrair facilmente com coisas do ambiente, perder a concentração quando está estudando, enfim. Só que, na realidade, é algo que impacta de uma certa forma. Ela segue na vida normalmente, dando o jeitinho dela. A partir do momento que a gente sabe que a fragilidade está nesse ponto da atenção concentrada, a gente vai fazer exercícios específicos para atenção concentrada. Então, através de jogos, através de atividades específicas, a gente vai fazer com que a pessoa desenvolva essa capacidade do cérebro, para além do que ela funciona hoje. Então, por exemplo, você poderia colocar ela para fazer uma atividade aqui com uma música rolando e ela não perder o foco, e cada vez que perdesse você dava uma Exatamente. instrução
né? chama a atenção de volta para aquilo. E tem atividades que são específicas. Por exemplo, a gente coloca uma folha com vários estímulos para a pessoa e tem vários estímulos parecidos, né? Que são distratores. Ela tem que só achar aquele alvo, né? Então, tem várias formas de atividade, inclusive, por exemplo, o neurofeedback, que vai trabalhar, por exemplo, em outras questões, né? Enfim, nas ondas cerebrais também trabalham a atenção. Então, a gente tem alguns modelos aí de processos de estimulação cognitiva, de reabilitação, que podem trazer esse desenvolvimento, mesmo para pessoas que, às vezes, não têm um impacto daquela disfunção no dia a dia, mas ela pode melhorar o funcionamento, ela pode ser mais eficaz naquilo que ela faz. Ou até para pessoas que querem ter um potencial melhor mesmo, né? Você pega jovens, às vezes estão na fase, enfim, de estudo, de vestibular, enfim, querem melhorar o funcionamento cognitivo, você direciona ali para as funções que são mais frágeis, você vai conseguir um melhor desempenho ali daquela função, daquela capacidade. E aí para as outras funções também, do mesmo jeito, memória, né? Também é outra função super importante, que a gente também vai trabalhar para que a gente consiga ir aumentando essa capacidade de retenção de informação da Mas pessoa. consegue, Consegue. por O cérebro é exemplo. plástico, né? É. Ele muda com a experiência, né? Por exemplo, tem muitas pessoas reclamam, né, gente? Você já deve ter sentido isso, que você lê e, não, e segura 10% de tudo que você leu. Então, é possível a gente empreender um protocolo ou um programa de treinamento para poder reter mais dessas informações. Exatamente, porque na reabilitação, na estimulação cognitiva, a gente vai trabalhar de uma forma progressiva, né? Estimulando progressivamente aquele funcionamento cognitivo. É isso. Então, as tarefas que eu vou fazendo com o paciente são tarefas que vão aumentando o grau de dificuldade conforme ela vai correspondendo. E aí isso faz com quê? Com que o cérebro vá lá se remodelando, criando novas conexões, dando conta de resolver aquela tarefa, aquele desafio, e vá tendo um padrão de funcionamento diferente, né? E aí a repetição é o que vai fazendo cristalizar esse funcionamento, é isso, né? Então você direciona o treino, você repete, né? Para fazer com que isso vire uma nova forma de funcionar do seu cérebro. Novas conexões sinápticas Sinápticas. relacionadas a essa habilidade, não é verdade? Exatamente, O que eu exatamente. considero assim muito legal também, e tem muitas coisas para falar com você. Mas uma coisa que eu considero muito legal também é que você vai ter, às vezes, pessoas, por exemplo, que têm ali o déficit de atenção e não se dão bem com nenhum tipo de psicoestimulante. Sim, Né? Sabe, a pessoa que pira o cabeção, não sim. consegue, né? É incompatível com a droga. E aí você pode aprender via a reabilitação uma maneira de entender como você funciona e buscar dar conta desses problemas que aparecem, né? Isso é verdade, assim, é real. Perfeito, porque na realidade, assim, a partir do momento que a gente sabe onde está a nossa a fragilidade, a gente consegue olhar melhor para isso, não é verdade? Então, se eu já sei que eu tenho dificuldade para me concentrar quando tem barulho, quando tem pessoas falando, enfim, o que eu vou fazer? Quando eu for estudar, quando eu for ler, quando tiver algo mais importante para eu fazer, eu vou sentar num ambiente onde eu não tenho esses distratores. Então, eu já estou disciplinando o meu comportamento. Mas eu preciso saber. Até porque é isso, né? Quando a gente fala em atenção, tem várias facetas da atenção. Quando eu falo em memória, tem vários tipos de memória. Tem memória de curto prazo, memória de longo prazo. Eu tenho que saber onde está a minha falha, o conhecimento do meu perfil de funcionamento, para eu também comportamentalmente agir em relação a isso. Não é só o exercício, é eu também me disciplinando, prestando atenção onde eu não prestava. É sobre isso que eu tô falando, É porque isso, né? pode gerar muito conflito, né, de pais com filhos. Então, pô, o moleque vive esquecendo a chave, eu já falei. Como que ele não lembra? Gente, a pessoa tem um déficit de atenção, Uhum. ela eventualmente vai se atrapalhar com muitas informações. Eu aprendi isso na prática. Você dá uma informação, faz um pedido. Realizou? Faz um segundo pedido. Se você dá uma lista de Isso. 5, vai escapar. Exato, exato. E eu acho que é isso, né? É ir desenvolvendo estratégias compensatórias, as famosas bengalinhas, Ai, né? conta as É isso, né? bengalinhas. Então, por exemplo, se eu sempre esqueço a chave, talvez eu possa deixar uma caixinha com a chave na porta da entrada da minha casa. Então, assim, eu vou chegar, eu vou colocar ali, eu vou sair, eu vou pegar ali, junto com a minha carteira, Já junto com virou uma meus... regra. Exato, são hábitos. O que acontece? A gente tem que repetir o hábito para que a gente consiga colocar no automático. Colocou no automático, foi.
É isso, Já vai né? para a memória de... Exato, Uhum. exatamente. É o que a gente fala, né? Eu posso ter zero memória para compromisso. Se eu sistematizar o uso de uma agenda, eu vou lembrar de todos os meus... E sistematizar, olhar a minha agenda, né? Eu vou lembrar de todos os meus compromissos. Eu vou ser extremamente funcional. É. Então, essas bengalinhas, elas são importantes para quem tem dificuldade. Quando a gente começa a notar que não está funcionando muito bem, está tendo alguma falha, seja por estresse ou por algum processo degenerativo do envelhecimento, o quanto antes a gente vai desenvolvendo estratégias para compensar essas dificuldades, melhor é, porque a gente automatiza e depois o comportamento é automático. Você não vai ter que lembrar de olhar ali naquela caixinha para pegar. Já é automático, sair, passar lá, pegar e Você acabou. migra, né? Sai da memória de trabalho e vai para um outro Isso, lugar. A exatamente. memória de trabalho é essa que a gente usa para curto prazo, né? São as coisas Exatamente. que... E já vai para aquele lugarzinho que fica... virou hábito, como Virou você hábito, disse. exatamente. Então essas estratégias elas são importantes no nosso dia a dia, porque e outra que elas fazem com que também a gente tire esse esforço mental aí para essas coisas, né? Porque a cabeça não está sendo mais ocupada com isso, ela pode se ocupar com outras É. coisas, né? Então, é muito legal essa possibilidade até de lidar com os conflitos, sabe? Porque, assim, um neuropsicólogo é um psicólogo, Uhum, na essência, exatamente. né? E ele vai saber instrumentalizar pais, por exemplo, de crianças com déficit de atenção, com Uhum, dislexia, com qualquer coisa, ele vai saber instrumentalizar esses pais para compreenderem aquele universo, exato, aquele jeito de olhar para o mundo, que é um jeito exato. diferente do deles. Uhum. E aí aquela criança vai parar de ser castigada por um negócio que ela Isso. não tem culpa. Exato, que é o que você falou, exatamente. Às vezes os pais pegam no pé dos filhos ali, enfim. Os idosos sofrem às vezes muito isso também. Já falei isso pra você, você já esqueceu o que eu falei ontem, está repetindo a mesma pergunta, enfim. É importante a conscientização do familiar, né, em relação ao processo daquela criança, daquele idoso, para saber que não é por falta de vontade, é por dificuldade. E aí o papel do familiar não é ali massacrar, criticar, e sim ajudar a encontrar formas daquela pessoa funcionar melhor com essas dificuldades que ela tem, que são essas estratégias que a gente pensa, né? Enfim, acho que é isso, né? O processo de reabilitação é isso, né? A gente pensar dois pontos: é o treino cognitivo, exercícios, e desenvolvimento de estratégias. É isso. É um trabalho e orientação familiar, enfim, essas coisas todas. Mas assim, é o treino cognitivo, estratégias compensatórias. É isso que a gente vai fazer a diferença na vida da pessoa. Até porque, né, Marisa, assim, a gente fala de um modo mais romântico dessa questão da estimulação cognitiva, mas não é um processo do dia para a noite, né? Então você recebe um paciente na reabilitação, é um tempo para a gente conseguir alcançar essas mudanças cognitivas, para às vezes ter menos impacto das falhas no dia a dia. Então as estratégias elas são essenciais. É isso que em curto prazo vai fazer às vezes a mudança na vida da pessoa. É, e talvez ter alguém que possa replicar isso em casa, porque também é uma vez por semana, 50 Isso, minutos. isso. É legal ter alguém que possa ajudar esse caminho da água mole em pedra dura. Exato. Esse é o nosso maior desafio, muitas vezes, no processo de É, reabilitação. Exatamente, porque senão fica só no consultório e aí as coisas não funcionam, né? Por é. exemplo, até para implementar essas estratégias, lembrar a pessoa de fazer o que ela tem que fazer ali, a gente precisa muito dessa parceria com o familiar, com o cuidador, né? Enfim, é isso. Precisa ter alguém junto trabalhando, porque dependendo do grau da dificuldade, o paciente não vai dar conta sozinho de implantar essas estratégias, né? Ou às vezes de ter a disciplina para fazer um exercício cognitivo, porque a gente atende uma, duas vezes no consultório, a gente passa tarefas de casa, direciona exercícios, para que a gente possa ter essa constância. Mesma coisa do corpo, mais uma vez, né? Então, assim, é uma coisa eu ir na academia treinar os meus músculos uma vez por semana, outra coisa é eu ter a regularidade, fazer 3 vezes por semana, 4, 5. O meu resultado é diferente. Com o cérebro é a mesma coisa. Se eu faço uma vez no consultório uma estimulação cognitiva, né? Uma vez, né? Se eu fizer várias vezes, todos os dias um pouquinho, alguma coisa na minha casa, que vá desafiar meu cérebro, e às vezes podem ser coisas até mais simples, né? Mas que tragam novos aprendizados, desafios novos para o cérebro. Já está tendo uma estimulação mais constante, a possibilidade de mudança é maior, E né? até aplicativos, né? Você vê lá na esquizofrenia do HC, né? Onde a gente está. Um beijo para a galera do Progesc, do IPQ. A gente, por exemplo, tem aplicativo Duolingo.
Você conhece esse Sim, Duolingo? sim, de idiomas, né? É Gente, é muito maravilhoso, legal, porque ali você faz um maravilhoso. ataque, acho que é ataque que chama, vou lá fazer uma aventura e consegue vencer, e aquilo motiva. E você tá trabalhando essas Exato. questões. Então, você conseguir colocar isso como um hábito, Exato. E tem vários aplicativos, tanto para treinos mais específicos, quanto para trabalhar o cérebro como um todo. é. Então, é um recurso super interessante. Mas vai além disso, né? Você pode implementar coisas simples no seu dia a dia, como, por exemplo, fazer uma caminhada escutando uma música, né? Aquela coisa que a gente brinca, às vezes escovar o dente com a outra Com mão a que você outra não faz mão. habitualmente, Sim. né? Então, são tudo... O cérebro, quando ele é desafiado, ele traz mudanças. É isso, né? Então, aprender coisas novas. A gente fala da reabilitação, da estimulação cognitiva, mas às vezes a gente tem um leque de opções, às vezes, para os pacientes, assim, para complementar o treino, gigante. Por exemplo, fazer uma aula de música, fazer uma aula de dança, né? Então, o paciente ele também pode identificar algo que ele gosta, que ele tem prazer e somar como um novo aprendizado. Então, por exemplo, você aprendeu um novo idioma, em qualquer idade que seja, você está desafiando o cérebro, você está trazendo novos aprendizados, então já está acontecendo as sinapses aí, né? As mudanças cerebrais e assim por diante. Eu vou aprender um instrumento, a mesma coisa, né? Você vê, né, Camila, há 25 anos, mais ou menos, que estava começando a formação lá, a segunda faculdade, que era de psicologia. Tinha uma coisa com o envelhecer que era assim: ah, a pessoa ficou velha, não adianta você fazer mais nada. Não adianta fazer terapia, porque ela já está cronificada, endurecida, não É, vai. Era uma crença tão absurda, porque você vê, até os cérebros mais, né, antigos, eles conseguem essa plasticidade em se algum grau. beneficiar, Inclusive, exatamente. não se sabia da replicação neuronal, Uhum. né? Ah, destruiu, destruiu, não tem mais neurônio. E aí depois descobriu-se que não, que de fato tinha. Então, tem muitos mitos que vão sendo derrubados e que ajudam a gente a entender que não tem idade para você começar a trabalhar o Exatamente, não cérebro. tem idade. E não tem idade, e mesmo em processos de doença, é importante trabalhar o cérebro também, porque. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de processos degenerativos, né? Enfim, a gente muitas vezes não está nem buscando os ganhos, a gente está buscando lentificar um processo, retardar a progressão da doença. Então, o estímulo cognitivo vai sempre mexer com o cérebro, seja um cérebro saudável ou um cérebro que está num processo de doença, por exemplo, né? E é isso que você está dizendo. Então, assim, não tem isso que o cérebro não consegue ter ganhos. Independente se é um cérebro normal ou um cérebro no processo degenerativo, o estímulo cognitivo vai causar mudanças. Até porque tem alguns neurônios ali, tem alguma região que não está funcionando bem, mas tem outras que estão. E essas regiões boas, esses neurônios bons, vão auxiliar nesse processo aí de mudança de comportamento, de melhora e assim por diante, né? E tem se democratizado isso, né? Então, não sei se você conhece umas franquias de uns cursos. Não é curso, é um lugar que a pessoa vai e faz uns exercícios desse tipo. Eu não vou falar o nome, Sim. né? Ó, se você quiser pagar o mexã, a gente até fala, mas tem umas 2 ou 3 marcas. Sim, bem fortes É, de como é que é isso, assim? Que aí os idosinhos vão lá, fazem. É meio que uma manutenção dessa Isso, eu reabilitação? acho que, por exemplo, qual que é a diferença desses dois tipos de trabalho, né? Então, quando a gente pega esse trabalho de exercitar o cérebro, do ponto de vista dessas franquias, enfim, a gente tem um trabalho que é um trabalho mais generalista, vamos dizer assim. Ótimo, vai ser estimulante para o cérebro, vai trazer ganhos cognitivos, ok. A diferença para reabilitação é quando a pessoa precisa de algo mais personalizado. É isso. Ah, Então, isso, específico. exatamente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho déficit de atenção. Atenção sustentada, as minhas outras estão boas. Se eu vou para reabilitação, o que o profissional vai fazer comigo? Ele vai trabalhar aquela minha fragilidade, aquele meu músculozinho ali, né? Quando a gente vai para esses trabalhos que são mais globais, a gente vai trabalhar o cérebro como um todo. Então, está trabalhando a atenção em seus diversos aspectos, mas não é aquele trabalho personalizado. Então, acho que os dois são válidos, né? Eu acho que o trabalho, exercício cognitivo global, assim, é super válido, tanto no processo de envelhecimento normal, tanto para as crianças, adolescentes, enfim, é muito válido, mas quando precisa de algo mais personalizado, porque tem alguma questão mais específica, aí a reabilitação vai fazer a diferença. A reabilitação, neurofeedback, esses trabalhos que são mais específicos para o funcionamento do cérebro daquela pessoa. Mas são ótimos, assim, a gente tem que valorizar um pouco esse tipo de método também,
Porque além de ter essa questão do trabalho cognitivo, tem a parte social É isso que eu ia também, falar. emocional, porque aí são tarefas em grupo, né? Então aqueles idosos têm sempre, o idoso tem sempre aquele dia para ter o seu encontro com os outros colegas, ele vai chegar lá, ele vai conversar, ele vai trocar, enfim. Então isso é muito legal também, Combate né? a tendência ao isolamento, né? Porque Isso. dentro desse conceito, né, dessa medicina de estilo de vida, que fala, um dos conceitos mais importantes relacionados à longevidade é a socialização. É você ter projetos em conjunto, você ter o grupo do plantio dos vasos, é você, sabe, essas trocas, elas mantêm a pessoa viva. Somos Exatamente. E seres emocionalmente gregários. bem, né? É isso, né? Sim, exato. Então, assim, é impossível a gente falar de envelhecimento e não trazer Alzheimer, algumas demências. Como é que é isso, assim? A gente percebe um processo degenerativo, ele pode ser galopante, mas ele pode ser retardado, então, por Sim. esses exercícios ou por esse trabalho. Exato, acho que assim, tanto as medicações quanto o processo de reabilitação, os dois vão atuar nesse sentido de protelar a evolução da doença. É isso, é lutar contra, é isso, né? E isso é muito interessante, que é um ponto de sempre alinhar as expectativas, né, no processo de reabilitação. Porque talvez assim, num processo de reabilitação de um idoso com Alzheimer, por exemplo, né, o nosso objetivo principal não é nem reverter questões, porque tem perdas que já aconteceram. Se a gente consegue lutar contra e protelar a evolução, isso já é um excelente ganho. E aí, tanto a medicação quanto a reabilitação, nos processos degenerativos, seja Alzheimer ou outros tipos de demência, vai entrar nesse processo de retardar esse processo, essa progressão, essa evolução, lentificar. Então, os exercícios e as medicações entram numa proposta de fazer com que aquele paciente tenha a perda mais lenta aí no decorrer do tempo. E qual que é a diferença, assim, das principais demências, seja de manifestação, seja de tratamento? Como que a gente percebe, assim, é importante saber se é Alzheimer ou uma demência frontotemporal? É importante porque o tratamento realmente, aí que entra o processo de avaliação e de você identificar quais são as dificuldades, porque daí você vai personalizar e estimular especificamente. Por exemplo, quando a gente fala em demências, tem alguns tipos de demência. O Alzheimer, ele é caracterizado por quê? Ah, geralmente a perda primária ali, o que chama atenção inicialmente é a questão da memória. Então o paciente sempre vem com uma queixa maior de memória, ele vai ter um déficit mais importante de memória na avaliação, e com o decorrer do tempo, as outras funções também vão, enfim, ficando com dificuldade ali, deficitárias. Quando a gente pega outros quadros, por exemplo, na demência frontotemporal, tem uma questão comportamental que é mais marcada no início da doença, né? Então o paciente às vezes começa a ficar mais irritado, mais agressivo. Então tem características específicas que auxiliam no diagnóstico, além dos exames de neuroimagem, que temos vários bem sofisticados hoje, enfim, né, o padrão de evolução do comportamento da pessoa e das queixas também dá sinais para a gente do tipo de processo degenerativo que está acontecendo. E isso vai definir a eleição do tratamento mais adequado, né, para Exato. aquele quadro. Tanto do tratamento médico quanto da reabilitação, porque a gente precisa entender qual que é o padrão de funcionamento, aonde está, não, onde está a dificuldade, qual é a dificuldade, para poder intervir especificamente ali, É. né? A agressividade, por exemplo, é algo muito difícil, né? Deixa os familiares muito chateados e não é porque a pessoa quer, né? Não é que um dia ela acordou e falou, ah, Exatamente. você é agressiva com todo mundo. E aí, muitas vezes tem que entrar o psiquiatra, né, para fazer um tratamento mais específico para a questão comportamental. É isso, né? O trabalho do processo degenerativo das doenças do envelhecimento acaba sendo multidisciplinar mesmo, né? É o neurologista, que é onde geralmente o paciente chega inicialmente, né, com as queixas, né, a avaliação neuropsicológica, com a reabilitação, às vezes o psiquiatra entrando com a questão comportamental ou emocional, porque o que acontece? A partir do momento que a pessoa Depressão. exatamente, a partir do momento que a pessoa começa a perceber que ela não funciona do mesmo jeito que ela funcionava antes, começa a esquecer nomes, passa situações às vezes de maior constrangimento na questão social, isso vai impactando emocionalmente, vai ficando deprimida, vai se isolando, né? Então tem que ser esse olhar multidisciplinar e a psicoterapia também para trazer ganhos aí, fortalecimento aí nesse aspecto emocional para lidar com as dificuldades. Porque é aquela questão, né? O começo da demência é muito sofrida para o paciente, né? É, né? Depois de um tempo, o paciente, até pelas dificuldades que vão intensificando, muitas vezes não vai tendo ah, noção do grau da dificuldade que tem, né? Não consegue perceber que esqueceu aquela informação, né? No começo, sim.
ele consegue perceber que ele esqueceu, porque alguém pontuou, e isso começa a ser frequente e tal. Chega um momento que a dificuldade é tão intensa que o paciente já não sofre tanto com a dificuldade, mas o começo é sempre mais sofrido. Quando a gente fala na afasia progressiva primária também, que é um tipo também de processo degenerativo. Vamos contar para as pessoas o que é É, afasia progressiva então, primária. ele é um quadro degenerativo também, né? Um quadro degenerativo onde afeta principalmente a questão da linguagem. Então, quando a gente estava falando das características, enfim, nesse caso, qual que é a primeira falha? A pessoa começa a ter dificuldade para lembrar dos nomes das pessoas, para encontrar as palavras. Então, é aquela pessoa que muitas vezes acaba usando palavras generalistas para se comunicar. Fica mais Isso, empobrecido o vocabulário vocabulário. empobrecido, exatamente. Não lembra o nome das pessoas, não consegue evocar, né, o nome das pessoas, não consegue usar as palavras adequadas. Então, começa a usar muito então, né, enfim, sabe? Vai usando palavras meio que de uso comum para preencher as lacunas. No começo, a pessoa tem mais repertório, consegue driblando um pouco mais. Mas esse é o ponto principal da afasia progressiva primária. Outras dificuldades vão aparecendo também, atenção, função E executiva, como que enfim. cuida da afasia progressiva primária? Da mesma forma que os Com outros. medicação Exatamente, medicação e e estimulação. É estimulação. isso. Aí, no caso da afasia progressiva primária, entra muito a questão da fono, né? Porque daí, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, porque são profissionais que são especialistas nessa parte de fala e de linguagem, né? Então, os outros vão entrando, né? Dependendo, é isso, né? Você vê, dependendo do tipo de demência, né? A gente vai ver quais profissionais e dos sintomas daquele paciente, a gente vai entendendo quais são as necessidades ali. E aí, quando a gente fala, então, desse atendimento multidisciplinar, qual que é o limite em termos de diagnóstico, né? Então, às vezes entra um na seara do outro, quer dizer, condições psiquiátricas, é o psiquiatra quem diagnostica. Ansiedade, depressão, condições de funcionamento, qual que é essa separação ou não tem? Ou um auge do outro, como que funciona? Então, via de Porque você regra, pega uma depressão ali, eventualmente. isso. Então, a gente sempre vai, por exemplo, via de regra, o neurologista é quem vai fazer a avaliação e o acompanhamento dos pacientes aí com doenças neurológicas, seja essas doenças do envelhecimento, as demências, o AVC e assim por diante. Contudo, hoje a gente tem a neuropsiquiatria, né? Tem psiquiatras que são especialistas no envelhecimento, então que também Olha só. fazem essa função. Então, muitas vezes a gente recebe paciente que vem encaminhado e vem sendo acompanhado por neurologistas, mas muitas vezes o psiquiatra também está acompanhando muito bem. E o geriatra, sem dúvida, também, né? É uma outra área da medicina que também vai cuidar do envelhecimento. Eu tinha imaginado que o geriatra era tipo o maestro que vai depois encaminhando para cada profissional e as informações se concentrariam nele, que tomaria as decisões assim mais. Isso acontece, mas tem muitos profissionais, muitos não, mas tem alguns geriatras que são especialistas nessa parte do envelhecimento neurológico, por exemplo, entendeu? Então também depende muito das qualificações de cada um, né? Do quanto aquele profissional, por exemplo, o geriatra pode realmente ficar nessa questão de ser o maestro direcionando, ou se ele tiver uma especialidade nessa questão neurológica, de envelhecimento e tudo mais, às vezes ele mesmo segue o paciente. Que faz muito Então, sentido, isso, né? né? Para um geriatra entender desse processo de envelhecimento Sim. cerebral faz muito Faz sentido, muito realmente. sentido. Acho que hoje muitos deles, enfim, diagnosticam, seguem, tratam, enfim. Enfim, é isso, né? Mas interessante é sempre buscar os especialistas mesmo, né? Então, quando a gente está falando da depressão, da ansiedade, sem dúvida, né? Você ter um psiquiatra acompanhando o paciente vai ser o melhor caminho ali, né? Enfim, é isso. Porque a gente percebe que, eu não sei, é totalmente empírico o que eu tô falando, né? Mas eu imagino que a pessoa, ao envelhecer, ela vai precisar necessariamente de um antidepressivo. Não sei como é que você É enxerga muito isso. comum, né? É muito É muito comum, porque comum. até pela questão da mudança de vida, as limitações, A né? O parar de frustração. trabalhar, às vezes, né? Gera muita frustração para o idoso, né? Então, isso impacta no emocional. Aquela pessoa que a vida inteira trabalhou, foi produtiva e, de repente, chega um momento onde ela se aposenta e está ali super ociosa, É que não enfim. devia ser assim, não né? deve- As pessoas que eu exatamente. vou acompanhando que estão chegando perto desse momento, é uma coisa assim, não vai parar tudo, de jeito nenhum, sabe? Se você é um super Exatamente. acadêmico, você vai continuar orientando trabalhos acadêmicos, isso é uma coisa que faz super bem, sendo parecerista de artigo. Gente, Exato.
É achar o caminho viável naquele momento de vida, é isso, né? Então você não É. precisa ter aquela rotina enlouquecida de quando você é jovem, mas você pode seguir atuando dentro dos processos que são viáveis. E a gente é isso, né? Você, eu, né? Nós vamos estimular muito isso, não só nossos pacientes, quanto as pessoas que estão próximas da É. gente, né? Você É isso, é lembra? envelhecer trabalhando, né? Exercitando o cérebro, enfim, isso é importante, né? Tem uma imagem que aparece muito em filme antigo, até filme brasileiro, que a pessoa no dia seguinte da aposentadoria põe o pijama e fica de pijama o dia inteiro. Tipo, gente, isso é muito deprê, Não, é sabe? muito deprê. E o que que acontece com o cérebro? Ladeira abaixo, né? Porque assim, Estimulação. você não tem estímulo, né? Então pensa, um processo de envelhecimento normal, onde já é natural que a gente vá tendo perdas progressivas. Se a gente não tem estímulo ali, a tendência a evoluir mais rápido, essas perdas cognitivas é maior. Isso no envelhecimento normal ou no processo degenerativo, né? E é isso. Então, assim, manter a mente ativa é sempre muito importante, né? Não necessariamente precisa ir para uma reabilitação, mas é o que a gente estava falando, vai buscar outros caminhos, seja trabalhar, seja fazer um curso, seja desenvolver uma nova atividade, né? Aquela coisa que nunca conseguiu fazer ao longo da vida, porque trabalhou demais em tal área e sempre gostou de fazer, vai fazer no envelhecimento, vai tentar fazer, né? A gente estimula muito isso, né? Ocupação, né? Atividade mental, é isso. Então, na verdade, o envelhecer tem as suas belezas, né? Porque são grandes oportunidades. Sim. E aquilo que você falou do cérebro ser plástico, eu acho que no dia que descobriram isso foi maravilhoso, foi revolucionário. Sim. Muda o olhar, né? Muda o olhar, porque, por exemplo, eu jogo vôlei. E eu sou canhota, porém eu bato com a direita. Você podia explicar isso? Por que que isso acontece? Eu bato com a direita. Aí, uma vez, eu fiz uma lesão aqui. E eu comecei a falar, não vou deixar de jogar. Comecei a bater com a esquerda. No começo, mão de alface, mão boba. Depois, não sei Funcionou. se por eu ser canhota, começou a funcionar super bem. Só que é esse aqui. E aí eu comecei a bater, e canhoto é ótimo, né? Porque ninguém entende, ninguém prevê muito uma batida de uma canhota. Aham. Pega É de bom. surpresa, né? Pois é, só que esse aqui ficou bom, continuo batendo melhor com esse, voltei a bater com esse aqui ficou bobo de novo. É, então, é o uso, Como é que né? é isso? É, a questão do uso, né? Eu acho que é isso, né? Acho que tudo pode ser treinado. Qualquer habilidade pode ser desenvolvida. Pode e deve, né? Talvez. Exatamente, é isso. Eu tenho um colega professor de música que ele fala isso, né? Enfim, você não precisa saber tocar música para ir fazer uma aula de música, né? As habilidades são desenvolvidas, né? Claro, tem pessoas que têm um dom para aquilo e vão ter mais facilidade, sim, sem dúvida. Mas não que uma pessoa que nunca foi lá tocar um piano não vai conseguir aprender a tocar o piano. E é isso. E é o uso e a frequência, é o que a gente falou lá no começo, né? Você ter a constância daquele estímulo cognitivo ou físico. É isso que vai fazer. Então, se você, enquanto você estava lá batendo com um determinado braço, estava super ok. Parou, já você não tem a mesma habilidade. Isso vai acontecer com tudo na gente. Por isso que tem que estar sempre exercitando todas as facetas aí, né? Cérebro, mente, corpo, tudo. É. Para manter, né? Mas o cérebro ainda é um mistério, assim. Ah, eu acho que sim, Tem né? muita coisa ainda Ah, eu acho que sim. inexplicada, não tem? Eu acho que sim, eu acho que sim. Poxa, o cérebro é uma máquina aí desafiadora pra gente, né? A gente conhece algumas coisas, né? Eu acho, né? Quando a gente vê, por exemplo, às vezes processos, né, pós-trauma, assim, né? Um paciente que teve um trauma de crânio grave, aí que você fala, nossa senhora, gente, olha o grau de dificuldade, essa pessoa vai se recuperando de um jeito, às vezes, assim, que é absurdo. Você fala assim, gente, como pode, né? Com esse tamanho de lesão no cérebro que a pessoa teve, ela conseguir se recuperar ao ponto de ter um desempenho X, Y. Então, assim, é muito, eu acho que é muito isso, né? A gente não sabe, né? Até que ponto a gente consegue alcançar, né? Enfim, né? Porque é uma máquina mesmo, né? Com milhões de possibilidades. O que que acontece quando uma pessoa jovem, por que, né, isso acontece? Uma pessoa jovem começa a ter uns apagões, assim. Sabe quando ela começa a parar de, por exemplo, saber o que dizer em determinado momento, aí vem um branco, aí depois volta. O que que pode ser isso, assim? Então, pode estar relacionado, por exemplo, à questão de ansiedade, de estresse. Os jovens hoje, eles estão com uma demanda altíssima aí, né? A gente vê os jovens sempre muito multitarefa, agenda super cheia, sono irregular, né? Enfim, são vários fatores aí que às vezes vão somando para esse cansaço mental, né?
E o cérebro vai dando sinais, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem um funcionamento X, conforme as coisas não vão caminhando bem, seja com sono, com estresse, com ansiedade, com excesso de atividade, o cérebro vai dando sinais. E eu acho que esses apagões, esses brancos aí, acabam sendo realmente um sinal de que as coisas não estão bem, que a gente precisa tomar as rédeas aí da situação, sabe? Se a pessoa não tem nenhuma questão específica ali, neurológica, estrutural, que justifique isso, né? A gente pode entender que olhar para esse estilo de vida, olhar para como está lidando com as coisas, questão de ansiedade, de depressão, que pode justificar esses apagões, esses lapsos, enfim, né? E a gente fala, né, por exemplo, a questão da ansiedade, ela impacta muito nos processos de atenção. A gente fala muito da memória, né? Ah, tô esquecido, falha de memória. Às vezes não é memória, às vezes é atenção, né? Porque a atenção é a porta de entrada da informação. Se eu não presto atenção adequadamente numa informação que eu tô lendo, que eu tô vendo, eu não tô mandando lá para minha caixinha da memória, não vou lembrar depois. E a atenção, ela é muito sensível ao impacto de diversas coisas, né? Então, esses brancos é uma falha do resgate aí da informação, né? Então, assim, ela é suscetível. Então, se eu tô mais ansioso, a minha atenção não funciona do mesmo jeito. Se eu tô deprimido, não funciona do mesmo jeito. Se eu tô num nível de estresse gigante, cortisol lá em cima, vai ter impacto negativo no funcionamento cognitivo também. Então, acho que é sempre isso, é sempre tentar olhar como que tá a vida naquele momento, para tentar entender se não tem fatores aí que não estão sendo cuidados que justifiquem essas questões, sabe? E aí o que é mais interessante, né, se você faz uma profilaxia, é melhor, mas se você fizer uma pós-venção também, ou seja, você percebe, então, o estresse está interferindo aí nesses processos atencionais e tal, e você corrige isso de alguma maneira, você consegue Isso, perceber a reversão desse quadro. exato. E aí é porque era, né? Exato. E é isso, né? Acho que tem muitas questões cognitivas que são reversíveis, como você disse, né? Então, tanto no idoso, quanto no jovem, quanto na criança, enfim. E esses são fatores. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está no momento alto de ansiedade, eu cuido da ansiedade, seja com medicação, com psicoterapia, o que for necessário, enfim, e eu melhoro esses sintomas, eu vou melhorar o funcionamento cognitivo, vou melhorar a atenção, vou melhorar a memória. Paciente que está muito deprimido, vai ter impacto nas funções cognitivas também. Trato a depressão, vou melhorar isso também, certo? E aí a gente pode passar para outros casos assim relacionados ao envelhecimento. Até o Dr. Fernando é um especialista, né, nessa área da hidrocefalia de pressão normal. Muitas vezes a queixa cognitiva, que parece uma demência, né, alteração do andar, a queixa cognitiva do idoso, pode ser uma hidrocefalia, que vai lá, coloca uma válvula e reverte o É. E funcionamento. que não se externalize em função da pressão ser, né, não sei como é que é esse diagnóstico, acho que ele é mais específico, você não percebe no dia a dia, né? Não, você vai Fora, perceber as falhas, mas se bem que é, tem uma tríade bem característica da hidrocefalia de pressão normal, né? Que é a falha cognitiva, atenção, memória, essas são as queixas, né? Alteração de marcha e de incontinência marcha. urinária, né? Então, assim, mas embora sejam três características da hidrocefalia de pressão normal, também podem ser de outras coisas. Então, para o Entendi. paciente não fica muito claro, né? Enfim, ele vai ter essas coisas, mas às vezes não associa. Às vezes vai associar a questão urinária a uma questão urológica, né? E não neurológica e assim por diante. Então, eu acho que o ponto principal né? Que a gente tem que pensar, já que a gente está falando de envelhecimento, né? A partir do momento que aquele meu funcionamento, de alguma forma, está frequente, está chamando atenção, as pessoas estão percebendo, tem que buscar um especialista, fazer uma avaliação, porque podem ser coisas tratáveis, né? E a gente está perdendo o tempo do tratamento, é Melhor isso, olhar para né? isso, não é? Porque às vezes você Exatamente. não quer ver, não quer tomar contato com isso para não ter más notícias, mas aí depois a má notícia é pior. É pior, às vezes você chega num ponto onde o tratamento já não pode ser feito para reverter aquele sintoma. É isso. E às vezes é algo mais simples, onde eu vou tratar uma ansiedade, eu vou melhorar meu funcionamento, eu vou tratar a depressão, vou melhorar meu funcionamento, enfim, né? Já aconteceu de uma pessoa te procurar e você falar assim, olha, não vou avaliar agora, vai primeiro na psiquiatra X, cuidar da sua ansiedade, aí quando você estiver legal, a gente volta e avalia, Sim, casos mais importantes, sim. Quando né? você Que você percebe que a pessoa percebe. está muito deprimida, enfim, porque obviamente vai ter impacto na Não avaliação, vale a né? pena, né? Você... Exatamente, você já vai ter nitidamente o impacto ali. Então é melhor você
encaminhar para um profissional, iniciar um tratamento, a hora que a pessoa estabiliza um pouco melhor aqueles sintomas, a gente volta, avalia e vê o que, que tem ali de resquício para ser trabalhado, né? E muitas vezes na avaliação neuropsicológica, a indicação não vai ser reabilitação, vai ser um encaminhamento para um psiquiatra, por exemplo, para psicoterapia, como a gente faz habitualmente, É. né? Por quê? Porque às vezes é outro caminho que tem que ser trabalhado. Se eu chego, faço uma avaliação neuropsicológica, entendo que aquela pessoa tem sintomas naquele momento importantíssimos de depressão que podem estar impactando, né? A gente não vai entrar com uma reabilitação ali, a gente vai primeiro cuidar dessa parte emocional para ver se realmente aquelas falhas cognitivas não estavam relacionadas a essas questões, né? É. Então existem caminhos aí que a gente vai pensando, E a né? Enfim, psicoterapia, ela entra ali como um coadjuvante, né, da medicação, exatamente. especialmente, né, a nossa que a gente faz, que é a terapia cognitiva beckiana, então a gente entra ali, que é padrão ouro para processos depressivos, né? Exatamente. A gente busca reverter, então, cognitivamente, né? Tem a neuroquímica e a parte cognitiva. Resolvendo a história da depressão, provavelmente depois de um ano e meio, você volta, refaz a avaliação, você vai encontrar outras Um coisas. funcionamento diferente, exatamente. Isso eu acho, assim, É muito legal. É né? legal. E, é isso, e por isso a importância do check-up aí, da avaliação profissional, né? Porque é aí que a gente vai direcionar onde tem que ir. Porque o paciente, ele tá ali com a queixa dele, né? Ah, eu tô desatento, eu tô esquecido, eu tô triste. Mas o que que é isso? O que que impacta no quê? Para que caminho que eu vou? O paciente não sabe, né? Então é num check-up que a gente vai conseguir direcionar o caminho que vai ser o melhor naquele momento para reverter aquela situação, se for possível. Enfim. Conta um pouquinho da clínica, né, de vocês. Então, vocês têm ali uma escola, né, a Clínica Escola de Neuropsicologia. Então, você e o doutor Fernando, você é diretora lá. Então, vocês têm um Isso. atendimento também à população. Isso. Olha, hoje a gente Como é tem que algumas funciona? Vamos frentes. contar isso. Vamos contar. A gente tem algumas frentes de trabalho que são bem bacanas, né? Então, temos nosso trabalho, meio do Dr. Fernando, onde nós atendemos especificamente no consultório, né? Ele na neurocirurgia, eu na avaliação neuropsicológica, reabilitação e neurofeedback. Mas nós temos a nossa pós-graduação em neuropsicologia no Hospital das Clínicas, né? Que nós Sim. coordenamos. E aí, nesse trabalho da pós-graduação, a gente tem um trabalho social, né? Que é a avaliação neuropsicológica gratuita, que acontece também nesse espaço nosso da Escola de Neuropsicologia. E nesse espaço, o que foi interessante? A gente já tem muitos anos essa pós-graduação, formando alunos aí nessa área e tudo mais, né? E aí a gente chegou um momento que a gente falou, puxa, a gente tá faltando um espaço onde a gente possa fazer com que esses alunos que se formam com a gente tenham a oportunidade de começar a prática profissional. E aí foi aí que a gente montou essa clínica, essa escola de neuropsicologia, onde a gente tem sala de aula também, mas a gente tem atendimentos clínicos, onde os nossos alunos que se formaram com a gente, né, e já são profissionais, atuantes em diversas áreas, enfim, começam a atuação em neuropsicologia. Ai, que legal. Então, isso é muito legal. Então, hoje as pessoas se formam com a gente nessa pós-graduação lá da USP, do HC, e os que têm interesse e disponibilidade podem atender, fazendo avaliação, reabilitação nessa clínica que nós temos, assim. Então, foi uma forma que a gente entendeu de dar sequência a esse processo de formação dos alunos, né? Porque é isso, às vezes a pessoa se forma e não tem a possibilidade de continuar atuando na prática, né? Porque às vezes não tem um consultório onde o paciente vai chegar e assim por diante. Então, a gente organizou de modo que a gente pudesse fazer essa formação continuada aí para eles e atender a população também de uma forma mais diferenciada. Então, a gente tem 3 vertentes aí, esse trabalho social que a gente faz pela pós-graduação em neuropsicologia, onde a gente tem as avaliações gratuitas, a gente tem a clínica Escola de Neuropsicologia, onde são profissionais formados em neuropsicologia pela USP, que atendem sob nossa supervisão, e temos o nosso consultório, onde o doutor Fernando e eu atendemos, enfim, né? É. Isso. É muito maravilhoso isso, porque você sabe, Camila, eu penso que a gente sempre tem algum mestre, um mentor, alguém que nos estende a mão e nos facilita a entrada no mundo novo, né? Perfeito. Eu, por exemplo, sou grata, assim, eternamente ao Gildo Angelotti, maravilhoso, foi meu professor na graduação. E quando eu me formei, ele falou, você vem atender comigo no meu consultório. Ele foi o cara que me abriu as portas, assim como o Ferreira Santos, Edu Ferreira Sim, Santos, pra que mim falou, também, foi muito vem. querido. Ele é delícia de pessoa. Então, gente, nossa gratidão, nosso abraço, nosso Exato. beijo, porque gratidão faz bem pro cérebro, você sabia Faz disso? muito bem pro cérebro. Tem Faz muito estudo bem. sobre isso, Tem, né? exatamente, faz bem mesmo. E é isso, E né? vocês estão fazendo isso, vocês estão, Isso. né, estendendo a mão para quem está no começo e virão a se tornar brilhantes profissionais. E eu posso te falar, essa é a profissão do futuro. A psicologia, a neuropsicologia, as pessoas vão precisar muito disso. Sim. Você já ouviu falar do brain rot, Não. que é o cérebro apodrecido?
né? As telas, elas estão, e agora a Sim. inteligência artificial, né? Elas estão trazendo aí esse costume de ficar virando tela e não se Vira, e aprofundar não se aprofunda em nada, em né? nada, né? A inteligência artificial também, se bem usada, é maravilhosa, é incrível. Quem não Sim. souber usar vai realmente Desanda aí. desanda, Uhum. mas tem um lado B, que é assim, você deixa tudo por conta dela. E aí isso causa um emburrecimento, Sim. porque, né, como é que faz? Exato, é isso que você está falando, não conhecia o termo, mas é isso, né? Esse girar de telas, assim, faz com que a gente não foque em nada, a gente não sustenta atenção, a gente não se concentra, a gente vê, passa o olho, é isso, né? Então a gente não está em momento algum alimentando o nosso cérebro com esse tipo de comportamento, muito pelo contrário, né? Você está só realmente fazendo o cérebro entender que aquilo não serve, quero o próximo, aquilo não serve, quero o próximo, aquilo não serve, quero o próximo. E dá sempre buscando uma outra coisa para dar prazer e você não foca em nada, né? É. É E ele isso. mata o tédio, né? Que é fundamental para a criatividade. Não sei se ainda é verdade isso, porque Eu acredito. desconstrói-se, né, as Eu acredito ideias. muito, né, que esse momento, enfim, O, o ócio aí, né, o tal do ócio criativo, criativo né, eu super acho que super existe, né? é Porque importante para as crianças, para os adultos, enfim, para todo mundo, né? Você ter aquela pausa onde você vai deixar vir a criatividade, né, o pensamento, as associações, enfim, né? E para as crianças nem fala, né? Assim, o quanto é importante essa coisa do controle das telas, né? Enfim, para que a criança possa experimentar outras coisas que são fundamentais aí no desenvolvimento, né? como é difícil fazer, né? Como é que é com a filhota? Você tem regras claras, Olha, a específicas? gente assim, a gente desde pequenininha, a gente sempre controlou muito isso, tentando trazer outras coisas que não fosse a tela para ela, é isso, né. Eu gosto, não sei se você conhece, mas eu gosto muito da pedagogia Waldorf, Claro, né. lógico. Amo de paixão, assim, do ponto não conheço muito a questão da antroposofia que faz parte da pedagogia. Eu gosto muito da parte pedagógica mesmo. E a Waldorf, ela traz isso na infância de um jeito brilhante, né? Enfim, a questão do brincar, a questão das artes manuais, da música. Então, ela traz tantas vivências, assim, para a criança que faz com É. que isso não se torne tão interessante. Essa proposta de até os 7 anos você viver ali naquele mundinho, de construir as Infantil, suas total. coisas. Você sabia que se estuda as matérias de acordo com as estações do ano? Na Waldorf? É, Sim, é sim, sim. muito doido isso, né? Não é maravilhoso? É. Uma Tem as épocas, né? neuropsicóloga, as As épocas, épocas, né? né? Eu não me lembro direito, mas parece que o frio é um conjunto de saberes, aí no calor que você expande, que você sai para o Expande. quintal, é outro conjunto de saberes. Eu acho uma É tudo, lindeza. né? Até o acordar e o dormir, né? Então você despertar com o sol e dormir com o entardecer. É isso, né? É, Por isso que, por exemplo, a escola Waldorf, você vai ter sempre de manhã, né? Porque entende-se que a criança vai acordar com o sol e é o momento onde o cérebro está pronto para ter as atividades, os estímulos e tudo mais. E chega o final do dia, 6 horas, é a hora do recolhimento ali, o cérebro descansar, começar a se preparar para o dormir e assim por diante, faz né? muito sentido, né? Faz muito sentido e é muito legal, porque tem uma parte lúdica muito É. interessante. Então, minha filha sempre vivenciou muito isso, sabe? Então, as telas estão chegando mais hoje, perto dos 11, assim, mas de um jeito muito controlado ainda. Porque eu acho que tem muitas outras coisas. Você acaba despertando na criança outros interesses, né? É o tricô, é o desenho, é a pintura, é o brincar livre. É muito gostoso. É. É infância, de E, verdade, né? e o olhar dessa criança para o mundo é um olhar diferenciado. É um olhar Lá na diferenciado. frente, essas pessoas são detectadas, assim, no meio da multidão, porque elas tiveram essa oportunidade. Perfeito, porque estimula muito a criatividade, estimula muito a parte emocional das crianças, né? É, E sem essa coisa enlouquecida da busca pela produtividade, enfim, sabe? O conteúdo tá é, lá, ele tem que ser dado, ele é importante que ele seja dado, a grade curricular, só que não tem os excessos, né? Tudo é muito importante além disso, né? é. As relações, né? A parte artística, enfim, E assim eu vai. acho que são pessoas que vão chegar, porque é interessante, né? Se fala muito de um corpo saudável até os 100 anos, que essa nova geração poderia viver até os 100 anos. Sim. Mas manter um cérebro saudável até os 100 anos também seria muito interessante para Sim. acompanhar esse corpo, você não acha? Com certeza. E o cuidado tem que ser desde sempre, É. né? É isso, né? A gente colhe lá na frente o que a gente vai plantando, né?
Camila, vou pedir a você para olhar para sua câmera, para o seu público, arrumar o microfone bem bonitão Certo. e dar uma palavra de estímulo, de incentivo para aquela pessoa que está aflita, angustiada, porque está percebendo que está escapando uma marcha ali. Quem dirige carro automático não vai entender a analogia, mas significa que já está tendo umas falhazinhas, está preocupada, não quer muito mexer com isso, mas precisa. Sabe aquela angústia Uhum. do envelhecer? Sim. Eu acho que o envelhecer é um recomeço, né? Então eu acho que a gente tem caminhos muito importantes aí que podem ser seguidos. Eu acho que o ponto principal é a gente estar sempre se cuidando, né? E aí isso envolve avaliar o que está acontecendo e o nosso próprio autocuidado, com o que a gente já disse, todo esse estilo de vida saudável, porque o caminho é longo pela frente, né? Se a gente fala que um idoso, o idoso é a partir dos 60 anos, olha o caminho lindo e extenso que a gente tem aí no processo de envelhecimento. Então tem muito caminho pela frente. É importante a gente olhar, se cuidar e seguir em frente. Acho que é isso. Muito bem. Tá Então, bom? pessoal, quem tem aí essa angústia do envelhecer, vai fazer terapia que você vai ficar bem. É, também, Né? Para poder exatamente. estimular Claro, olhar esse o bom, olhar. né? É, Identificar as coisas boas, né? A gente tem, é isso, né? É não ir só pro negativo. Claro que não dá para negligenciar o que não tá legal, mas a gente tem que saber olhar as coisas que são boas, né? posso te falar uma coisa em relação a isso? Cara, eu sou muito feliz com essa idade, mais do que eu era com 20 anos. Olha que legal. Eu acho que eu também. Fisicamente, mas assim, a cabeça, sabe? A sabedoria que a gente vai angariando. E o corpo legal também, que o esporte ajuda, sabe? Eu sou muito feliz, assim. Agora começam umas ruguinhas, um pouco mais. Aí talvez eu não tô tão feliz, mas assim, Começa a incomodar 5 pouquinho. anos atrás eu tava supimpa. Plena, né? Plena, pleníssima. Só que quando a gente fala supimpa já entrega a idade, né? Mas eu acho que também é uma questão de adaptação, né? A gente vai se adaptando também aos novos momentos, é isso, né? As ruguinhas vão chegando, a gente vai se adaptando a elas também, Mas né? você também gosta isso. dessa sabedoria, assim? Eu gosto muito, eu concordo muito com você. Eu também gosto muito mais da vivência de agora do que de lá de trás. A cabeça é outra, a maturidade é outra, né? As coisas que a gente experiencia, o modo como que a gente olha, com que a gente olha as coisas, né? Não se aflige Isso. tanto por bobagem. Exatamente. Não é verdade? A gente exato. A gente começa a dar catastrofiza muito. importância porque tem importância, né? É isso, né? É isso. Coisas pequenas ficam aos seus lugares, é isso, né? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, foi uma delícia. Vamos deixar aí as redes sociais, o site, tudo deles na descrição do vídeo. E muito obrigada de novo. Eu que agradeço, Amar. É isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Foi demais ter você nesse papo tão gostoso. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.